Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje na sessão Fernando Responde, atendendo ao Alberto Júnior, que pediu que a gente falasse sobre madeiras engenheiradas, placas, certo? Então, Alberto, é o seguinte, primeiro, as placas têm lugar na marcenaria? Bem, obviamente sim, senão não tinha tanto armário, tanta coisa aí sendo feita usando placa, né? Eu sou, apesar de apaixonado por madeira maciça, eu sou um defensor do uso de placas, porque todas as vezes em que você tem que fazer uma estrutura com peças grandes, de grande largura, tá? Se você faz isso com madeira maciça, você incorre no mínimo em dois problemas. Primeiro, dependendo da aplicação, você pode estar consumindo madeira maciça de qualidade num lugar em que você poderia usar um material de custo, seja ele em termos de dinheiro, seja ele do ponto de vista ambiental, custo mais baixo, certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você tem peças de madeira maciça de grande largura, a chance dessas peças trabalharem, empenarem, tá, é grande. Isso vai trazer torções no móvel, torções na peça, né? E isso pode comprometer o teu móvel. Então, usar placas, usar madeira engenheirada é uma coisa boa, é bom para os negócios, tá? Muito bem. Em que casos, né, assim, de uma maneira simples, em que casos? Todas as vezes, como eu disse, que você tem uma grande largura numa peça, e vamos definir grande, acima de 15 centímetros, 20 centímetros, tá? Acima dessa medida, você pode começar a olhar para as madeiras engenheiradas, para as placas com algum interesse. Ou seja, será que esse caso aqui não é o caso de usar uma madeira engenheirada? Tá? Então, primeiro ponto, fazer essa checagem. Não é o caso, por exemplo, sempre de uma mesa com um tampo de madeira maciça, tá? Porque aí você tem o tampo separado, entre aspas, da estrutura. Eles não estão rigidamente ligados através de um encaixe, esse tipo de coisa. E se o tampo fizer alguma graça, der uma ondulada, alguma coisa assim, né, a união dele com a estrutura é feita através de parafusos, é uma coisa que não pega muito e que dá para absorver. É diferente, por exemplo, de uma peça larga num armário, né, em que ela trabalhando, ela pode torcer o móvel todo, né? Então, usar madeira engenheirada é bacana, né? Nós temos também o caso, por exemplo, das portas, né, em que você pode usar madeira engenheirada também, dependendo do caso. A gente pode ter um armário, por exemplo, feito todo em madeira maciça, né, em que você usa uma estrutura chamada de moldura e painel. Então você tem travessas na horizontal, montantes na vertical, e no meio você coloca painéis de madeira, certo? São placas de madeira maciça mais finas, né, que você usa ali e deixa flutuante para que, se elas trabalharem de alguma forma, elas não afetarem a estabilidade da estrutura como um todo. Mas você pode também pensar em fazer esses painéis usando madeira engenheirada, né? Muito bem, isso dito, que classes de madeira engenheirada a gente considera para marcenaria, ou pelo menos eu considero como aplicáveis? Nós vamos mostrar aqui três classes daquelas que eu considero de qualidade mais baixa para aqueles que eu considero de melhor qualidade, ok? Então vamos começar pelo MDP. Vou pedir para a nossa câmera woman dar um zoom aqui no MDP, certo? O MDP é este material, olhem aqui no meio, o nome disso é Medium Density Particle Board, ou seja, por trás desse nome todo cheio de pompa que eu falei aqui em inglês, tá uma placa de densidade média constituída de partículas. Então, a madeira é picada em partículas, e essas partículas elas são aglomeradas através de cola, são juntadas através de cola, né? E aí você tem, aqui no caso, como eu mostrei, a gente tem uma partícula de maior densidade no meio. Quando ela é uma placa apenas de MDP, apenas de partícula, você tem uma partícula de tamanho menor aqui, mais na superfície. Essa aqui, no caso, é recoberta com uma capa de madeira, certo? Como se fosse uma chapa de compensado, para dar uma aparência melhor para ela, tá? Qual é a restrição que eu tenho ao uso do MDP?
certo, na construção de imóveis. Ele é, dentre os materiais, ou comparado com o MDF, ele é um material de menor resistência à tração. Ou seja, quando você coloca um parafuso, ele resiste menos se colocado no MDP do que no MDF. Pelo menos essa é a informação que eu obtive junto a um dos fabricantes de madeira engenheirada do país, junto a um grande fabricante, né? Então, uma solução seria essa, né? O MDP. Depois nós temos o MDF. Aqui eu estou mostrando no mínimo 5 peças diferentes de MDF. Nós temos aqui um MDF cru, desse lado revestido com uma folha de melamina, que é um papel especial, um papel impregnado desse lado, né? Aqui um outro pedaço de MDF com recobrimento, né? Dando a impressão de ser madeira. Aqui o MDF, este verdinho aqui é o MDF Ultra, ele tem mais resistência à água do que o MDF normal. E a gente tem o MDF Super, que é esse aqui, que é totalmente à prova d'água, tá? Ele parece o MDF normal, mas ele é resistente à água, totalmente resistente à água, né? Qual é a vantagem do MDF em relação ao MDP? Como eu disse, uma resistência à tração maior, e aí na colocação de parafusos ele segura mais o parafuso do que o MDP. Como eu disse, de acordo com a informação de um dos grandes fabricantes do mercado nacional. O problema, tanto do MDF quanto do MDP, tá, é a baixa resistência à água, à exceção, ao contato com a água, à exceção do Super, tá? O Super é a prova d'água, né? Mas o preço dele também é super, né? E tem uma coisa interessante, a gente, no caso do MDF e do MDP, eles são produzidos com madeiras não nobres, tá? Inclusive madeiras reflorestáveis de crescimento rápido, como é o caso do pinus e do eucalipto. Do ponto de vista do meio ambiente, pessoal, isso é muito bom. Isso é muito bom, porque quando você tem uma árvore de crescimento rápido, ela está tirando CO2 da atmosfera. Então ela está trabalhando para combater o efeito estufa. Isso é uma coisa muito positiva para nós humanos e para o resto do planeta, certo? Uma outra coisa interessante, muito interessante, que eu considero, tanto no caso do MDP, quanto do MDF, quanto do outro tipo de material sobre o qual nós vamos falar, que são os compensados, é a possibilidade de você usar um material menos nobre no meio e fazer um revestimento com uma folha de madeira maciça. No caso, esta é uma folha de embuia, uma madeira nobre, né? Então você consegue dar uma aparência nobre a um material nem tanto. Então, do ponto de vista estético, né, você tem uma solução muito interessante, né? O terceiro grupo de materiais, desses materiais que eu chamei de madeira engenheirada, são os compensados, certo? E aqui nós temos os dois tipos de compensado que a gente encontra. Nós temos o compensado multilâmina, então aqui eu estou mostrando um de acabamento e qualidade ruins, e este outro aqui de acabamento e qualidade melhores. Perfeito? Então, o compensado é madeira maciça, né, pura, aqui as lâminas, né, que estão sendo mostradas aí, e que são coladas, né, entre si. E a gente tem esta colagem sendo feita com cola ureia formol, no caso dos compensados normais, entre aspas, e nós temos as colas fenólicas no caso dos compensados navais, que são mais resistentes à água, bem mais resistentes à água do que os compensados normais, certo? Que com a aplicação de água tendem a se abrir, soltar e tal. Nós já tivemos no Brasil compensados de excelente qualidade, tá? Compensados espetaculares. O que está acontecendo é que antigamente os compensados, eles usavam madeiras nativas nossas, tá? Madeiras que vinham da região norte principalmente, e eles eram compensados feitos com lâminas finíssimas,
lâminas de 1 milímetro, 1,5 milímetro de espessura, certo? E hoje eles são feitos primeiro com o recheio usando madeira de reflorestamento, pinos e ou eucalipto, e o número de camadas é menor, certo? Ou seja, as camadas são mais espessas. Como você tem um menor número de interfaces, porque as camadas, o número de camadas é menor, então você tem menos colagem e ele tende a ser menos estável quando comparado aos compensados de antigamente, né? Além de, uma outra característica muito interessante do compensado é que essas fibras, essas camadas que eu mostrei para vocês, elas são camadas com direções de fibras a 90 graus. Então você tem como se fosse uma amarração. Numa camada as fibras estão assim, na outra a fibra vem a 90 graus. Esta amarração e mais a pequena espessura de cada camada faz com que você tenha estabilidade dimensional. Você não tem variações nas dimensões, seja ele do compensado, do MDF e do MDP. Isso em condições normais. Se a gente encharcar esses bichos com água, a menos do super, as dimensões vão variar. No caso do compensado, eu falei do compensado multilâmina, a gente tem também o compensado multissarrafiado, que é esse que eu vou mostrar aqui, certo? Então, ao invés de lâminas de madeira, vocês têm vários sarrafos de madeira colados e aí vocês têm uma capa de lâmina por cima e depois uma capa de acabamento, tá? É isso que eu estou mostrando aqui. É possível ver aqui o miolo. Depois nós temos um compensado mais grosso e, por fim, um compensado de acabamento, tá? Aqui, essa última lâmina é uma lâmina fina, é uma folha de 0,6 de milímetro para dar uma aparência melhor para o compensado. Entre o compensado sarrafiado e o multilâmina é dimensionalmente mais estável do que o sarrafiado. E por que se faz sarrafiado? Porque ele é mais fácil de fazer, ele tem um custo mais baixo do que o compensado multilâmina. Não se adota o multilâmina o sarrafiado para espessuras pequenas porque não é possível fazer a montagem deste compensado sarrafiado para espessuras abaixo de 15 milímetros. De 15 milímetros para baixo, a gente vai encontrar apenas o compensado multilâmina, ok? Muito bem, então, revisando rapidinho, em termos de qualidade, primeiro o compensado, depois o MDF, depois o MDP, certo? Esses três grupos são dimensionalmente estáveis, eles não variam a dimensão, não é como a madeira maciça que ela se expande ou se contrai de acordo com a variação de umidade, e a utilização se dá principalmente, ou deve ser principalmente feita, quando você tem peças com grande largura, ok? Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchior, Marcenaria Fina, no Facebook ou no YouTube, ou então, fernandoresponde@uol.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos?